Olá, meu nome é Vinícius. Esse é o vídeo 21 da série sobre teoria de conjuntos. Hoje eu vou falar sobre a lei do cancelamento em ômega. Muito bem, então relembrando o conceito de ordem que a gente definiu no vídeo passado, a gente diz que x é menor do que y se e somente se x pertence ao conjunto y. Então nesse vídeo eu vou mostrar que a relação de ordem que a gente definiu, dada por aquele conjunto epsilon, no conjunto ômega, preserva as propriedades de adição e multiplicação de números naturais. Então, o primeiro teorema, para quaisquer números x, y e z, vale o seguinte: x é menor do que y, se e somente se, x mais z é menor do que y mais z. Esse p é diferente de zero, então x é menor do que y, se e somente se, x vezes p é menor do que y vezes p. Então, por exemplo, 2 é menor do que 3, então 2 mais 5 é menor do que 3 mais 5. E 3 é menor do que 4, então 3 vezes 2 é menor do que 4 vezes 2. Muito bem, então eu vou fazer a demonstração do primeiro item do teorema. Então, x é menor do que y, se e somente se, x mais z é menor do que y mais z. Lembrando que isso é a mesma coisa que dizer que x pertence a y, se e somente se, x mais z pertence a y mais z. Então, alguns resultados que a gente vai precisar. O lema 1 do vídeo 20 me diz que A pertence a B, se e somente se, sucessor de A pertence ao sucessor de B. E outro resultado é o teorema 1 do vídeo 19, que me diz que m mais 0 é igual a m, e m mais sucessor de n é a mesma coisa que o sucessor de m mais n. Então, a demonstração é por indução. Vamos demonstrar a ida primeiramente. Então, a gente está supondo que x pertence ao conjunto y. É a mesma coisa que dizer que x é menor do que y. Então, fixemos x e y. E vou considerar o conjunto T dos elementos z que pertencem a ômega, tal que x mais z pertence a y mais z. Então, a gente quer demonstrar que T é um conjunto indutivo. Então, a gente tem que demonstrar que 0 pertence ao conjunto T e depois demonstrar que se um K pertence a T, isso implica que o sucessor de K também pertence a T. Bom, a gente já demonstrou que x mais 0 é igual a x, né? Da mesma maneira, y mais 0 é igual a y. Foi o teorema 1 do vídeo 19, esse item A. Então, x pertence a y é a mesma coisa que dizer que x mais 0 pertence a y mais 0. Então, posso tomar o 0 no lugar de z aqui no conjunto T, portanto, o 0 pertence a T. Agora, vamos supor que o número k pertence ao conjunto T. Então, isso significa que x mais k pertence a y mais k, né? Pela definição do próprio conjunto T. Então, pelo lema 1 do vídeo 20, esse aqui de cima, se A pertence a B, sucessor de um pertence ao sucessor do outro, então x mais k pertence a y mais k, sucessor de x mais k pertence ao sucessor de y mais k. Só que observando agora esse item B do teorema 1 do vídeo 19, sucessor da soma de dois números é a mesma coisa que o primeiro número mais o sucessor do segundo. Então, veja, sucessor de x mais k é a mesma coisa que x mais o sucessor de k. E da mesma maneira, o sucessor de y mais k é y mais sucessor de k.
Então veja, posso tomar o sucessor de k no lugar de z aqui no conjunto T. Dessa maneira, o sucessor de k também pertence ao conjunto T. Então a gente demonstrou que 0 pertence a T e também que se k pertence a T, isso implica que o sucessor de k pertence a T também. Ou seja, T é um conjunto indutivo e pelo princípio da indução, T é igual a ômega. Agora vamos fazer a volta. Então, estou supondo que x mais z é menor do que y mais z. Pela lei da tricotomia, apenas uma das alternativas seguintes acontece. Então, eu tenho x é menor do que y, ou que x é igual a y, ou finalmente que y é menor do que x. Então, essas três hipóteses não podem acontecer simultaneamente e apenas uma delas acontece. Muito bem, então veja, eu já não posso ter que x é igual a y. Por quê? Porque eu posso colocar o x aqui no lugar do y e ficar com x mais z menor do que x mais z. Mas lembra que isso não pode acontecer, já que essa relação menor, que é dada também pela relação de pertinência, é uma relação de ordem linear. E se ela é uma relação de ordem linear, ela é não reflexiva. A gente viu isso no vídeo 13. E uma relação não reflexiva não pode acontecer de A estar na relação com ele mesmo. Então, no nosso caso, eu não posso ter que x mais z está na relação menor com ele mesmo. Então, a gente já conclui que não pode acontecer de x ser igual a y. Bom, agora, será que y é menor do que x? Então, veja, se y é menor do que x, eu posso usar a demonstração da ida do teorema, que a gente fez agora há pouco, para dizer que, se isso acontece, que y é menor do que x, então y mais z é menor do que x mais z. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que, pela hipótese x mais z é menor do que y mais z, e y mais z, por sua vez, é menor do que x mais z. Então, veja, a gente tem x mais z menor do que y mais z, que por sua vez é menor do que x mais z novamente. Lembrando que, pela transitividade, a gente teria novamente que x mais z é menor do que ele mesmo. X mais z é menor do que x mais z, que a gente viu que não pode acontecer. Bom, então se x igual a y não pode acontecer, e y menor do que x também não pode acontecer, pela lei da tricotomia, resta apenas a opção de que x é menor do que y. Então, se x mais z é menor do que y mais z, isso implica que x é menor do que y. E a gente finaliza a demonstração desse teorema. Bom, uma consequência direta do teorema é a lei do cancelamento. Então, veja, para quaisquer números naturais x, y e z, vale o seguinte: se x mais z é igual a y mais z, então x é igual a y. E também, se x vezes y é igual a y vezes z, e o z é diferente de zero, então x é igual a y. Então aqui está o nosso teorema 1, que eu acabei de demonstrar. Vamos ver como fica o item A. Então vamos supor que x mais z é igual a y mais z. Pela lei da tricotomia, novamente, eu já não posso ter que x mais z pertence a y mais z, porque já vale a igualdade. E da mesma maneira, eu não posso ter o inverso, que y mais z pertence a x mais z. Agora, observe o seguinte, a gente demonstrou no teorema 1 que x mais z pertence a y mais z, é equivalente dizer que x pertence a y. Então, se não pode acontecer que x mais z
pertence a y mais z, então também não pode acontecer de que x pertence a y, né? Pelo teorema 1, item A. E da mesma maneira, se y mais z pertence a x mais z, né? Se isso não acontece, então também não pode acontecer de y pertencer a x. Ou seja, a gente observou que não pode acontecer que x pertence a y e também não pode acontecer de y pertencer a x. Portanto, pela lei da tricotomia, só nos resta a opção de que x é igual ao conjunto y. Bom, então por enquanto é isso. Nesse vídeo eu falei um pouco sobre a lei do cancelamento em ômega. Se você quiser, você pode tentar fazer as demonstrações que eu não fiz nesse vídeo. O procedimento é parecido com o que foi mostrado aqui. Também para fazer o download dos slides, o link vai estar na descrição do vídeo, ou você pode acessar diretamente o site numeroimaginário.com.br.